Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. É uma série que eu comecei a fazer semana passada. Um aniversário que teve no dia 22 de outubro de 1844, que foi na última quarta-feira, no dia 22 deste mês de outubro. E que teve origem ao desapontamento e a origem também que era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, vou fazer uma série de várias pregações falando sobre, o primeiro foi do desapontamento, agora da origem da Igreja Adventista. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar essas verdades. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A origem da Igreja Adventista. O que realmente, depois do desapontamento, antes mesmo do desapontamento, mas que depois também do desapontamento, o que mais estudava eram as profecias, principalmente de Daniel e Apocalipse, e também a linha do tempo, que Guilherme Miller, meu xará, estudou. Ele queria desafiar a Bíblia, para dizer que a Bíblia estava errada, mas ele que estava errado. E ele se apaixonou pelas profecias e leu de Gênesis ao Apocalipse. E ele percebeu, e ele estudou a genealogia da linha do tempo de Gênesis. Pecado na terra, plano de redenção revelado em Gênesis capítulo 3, verso 15. 6.000 anos de conflito se inicia. Isso está no grande conflito na página 12. Aí continua a linha do tempo. Revelação do plano. Gênesis 3,15. Morte e ressurreição no ano 31. Quer dizer, passou-se 4.000 anos. E se for... Isso está no livro, né? De Ellen G. White. Se for isso mesmo, os 2.000 anos se completa no ano 2031. Mas ainda não temos certeza. Aí está, a morte e ressurreição no ano 31, até o início do juízo pré-advento, o juízo investigativo, que começou no mesmo dia do desapontamento, dia 22 de outubro de 1844. Na profecia, nas 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, Daniel 8,14, que começou no ano 457 e terminou no ano 1844. 2.300 anos. Aí, o início do tempo do fim, aí com o juízo pré-advento, juízo investigativo que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo nesse juízo investigativo. E daí vai até a volta de Jesus. Aí na volta de Jesus está o juízo de comprovação, que é lá no céu, 1.000 anos lá no céu, juízo de comprovatório, né? Que fala, mas juízo de comprovação. Por que que ele não foi? Por que que aquele cidadão lá não veio para o céu? Aí os questionamentos. E teve os reformadores que viveu na Idade Média e que Ellen G. White relatou no livro Grande Conflito, sobre a história desses reformadores: Martim Lutero, Jerônimo de Praga, John Hus, John Wycliffe,
e vários John Wesley, vários reformadores que enfrentaram a Igreja Católica Apostólica Romana, que eles estavam errados e que eles, os reformadores, estavam certos, que pregavam a palavra de Deus, pregavam somente as Escrituras e provavam para essas pessoas a verdade. Eles falam, eles representavam somente a Bíblia, somente a fé e somente a Cristo, e nada mais. Provavam a verdade para a Igreja Católica. Aí está a Igreja Adventista, quando foi fundada em 1863, que os membros, né, as pessoas iam assistir o culto. A imagem fala, a imagem mostra o escritório de Herald Public Association em Battle Creek, Michigan, por volta de 1868. A Herald foi a editora mais antiga da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Norte. A Herald Publishing Association é a instituição mais antiga da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A editora publicava livros, revistas, guias de estudo e outros materiais para as igrejas, escolas e assinantes individuais. Em 1868, James e Ellen White se mudaram para Battle Creek e construíram uma editora no cruzamento de Washington com a Manatee. Em 2014, a Herald Publishing Association e Prophecy Press Public Associates se fundiram. Quer dizer, acabou, né? Que não existe mais. Mas foi a marca dos primeiros, né, que criaram a Igreja Adventista, que ajudou bastante eles, né, quando fundaram, e para publicar as profecias. Porque o que aconteceu antes do desapontamento? 10 anos, Guilherme Miller pregava loucamente em várias igrejas lá dos Estados Unidos, onde eles viviam, e saía até fora da sua cidade para pregar. E pregava com fervor as profecias de Daniel e Apocalipse. Mas o que eles pregavam não era certo, mas ia se tornar o errado, que era a volta de Jesus. Pregavam a profecia de Daniel 8,14 inteira, 2.300 tardes e manhãs, certa. Falava do início de 457 e o término de 1844. Mas eles falavam que o término de 1844, no dia 22 de outubro, seria a volta de Jesus. E não foi. Jesus não voltou. E que realmente aconteceu, que Jesus passou do lugar santo para o santíssimo. Ele passou de sacerdote para sumo sacerdote. Começou aí o juízo investigativo, que está relatado em Apocalipse capítulo 4. 4 em adiante. Até mesmo no capítulo 3, quando chegamos na igreja de Laodiceia, que é a igreja do templo do juízo, que é a igreja do juízo, Laodiceia, né? Em grega é a igreja do juízo, quer dizer, ali já começa o 22 de outubro de 1844, que a Laodiceia começou também nesse dia, 22 de outubro de 1844. Então, o capítulo 3 até o capítulo 3 em diante é o começo ali de 1844. É o juízo investigativo que estamos vivendo. Estudando o espírito de profecia em busca da verdade absoluta. Isso foi depois do desapontamento, ali mesmo no ano de 1844. Quer dizer, teve o desapontamento. Essas pessoas que estão em volta da mesa, que ali está Ellen G. White, não deixaram de acreditar.
e sim buscaram a verdade. Buscaram profundamente estudar as profecias, de aprender cada vez mais sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. O que realmente eles diziam, o que realmente a profecia dizia. É como se diz, muitos abandonaram, mas esses ficaram firmemente em busca da verdade. E o texto fala: a imagem apresenta um slide com o título Estudando o Espírito de Profecia, em busca da verdade absoluta. A arte ao centro mostra um grande grupo de pessoas sentadas ao redor de uma mesa com livros. E é exibido na parte inferior. O espírito de profecia é um conceito central na Igreja Adventista do Sétimo Dia, referindo-se ao dom profético manifestado no ministério de Ellen G. White. O espírito de profecia é considerado um dom de Deus para a Igreja, um propósito de orientar e guiar os fiéis. Os escritos de Ellen G. White são vistos como uma fonte de verdade e são utilizados para conforto, instrução e correção. A Bíblia é a base de todas as doutrinas, e os escritos de Ellen G. White são considerados uma luz menor, para conduzir as pessoas à luz maior, que é a Bíblia. Quer dizer, exatamente, e ela fala isso em seu livro. Eu sou a luz menor que leva a todos vocês à luz maior, que é da Bíblia Sagrada. Aí continua aqui, o conceito está relacionado ao testemunho de Jesus, conforme é descrito no livro de Apocalipse. Exatamente. Aí está. No El Gran Casco foi profetizado 22 de outubro de 1844. Tá vendo aí, ó? Guilherme Miller pregando na igreja fervorosamente. E o mapa ali, ó, com o desenho da profecia de Daniel, principalmente Daniel capítulo 2, da estátua assustadora. Eles estudando a profecia. E isso eu falo hoje para vocês, que esse tempo era bom de assistir um culto, uma pregação. Porque mesmo que eles estavam sendo ali uma pregação de profecia, que estava sendo errada na interpretação, que era para a volta de Jesus, mas que era de Jesus passando de sacerdote para sumo sacerdote, que começaria o juízo investigativo, mesmo com esse desapontamento, era gostoso assistir esse culto, cara, porque tinha fervorosamente o estudo da profecia. Mesmo que estavam sendo errados na interpretação, mas buscavam fervorosamente. Agora você vê o culto de hoje, vou dizer a palavra, uma porcaria. Todas as mesmas, você vai a igreja adventista mesmo, você vai de domingo, quarta e sábado, mesma programação. Mesma programação toda vez. E não tem aquela pregação com fervor. Umas pregação morna. Umas pregação que, se bobear, você dorme no culto. Quer dizer, que não tem mais prazer. Eu mesmo estou afastado da igreja. Eu não vou mais. Eu prego aqui no meu canal. Eu me sinto pregando aqui no meu canal, pregando num púlpito de uma igreja. Um púlpito de uma igreja. Mas, como não posso pregar num púlpito de igreja o que eu quero pregar, na verdade, do Apocalipse e de Daniel, pregar as 3 mensagens angélicas, eu não posso pregar num púlpito de uma igreja. As igrejas estão contaminadas de jesuítas que proíbem pastores ou pregadores de pregar o que eles querem pregar, que os pastores querem pregar. Os pastores têm que pregar o que os jesuítas querem.
que eles pregam. Então, quer dizer, está contaminado, está já infectado. Não tem mais graça você ir na igreja. Então, quer dizer, esse tempo eu me sinto em 1844, que eu estou pregando aqui, mas eu queria assistir esse culto de Guilherme Miller. Que o texto de Apocalipse fala que João pegou o livrinho na mão do anjo, né? O anjo que era Jesus, que é Jesus, em Apocalipse 10, né? Que colocou os pés na água e na terra. Quer dizer, que ele tem poder sobre o mar e sobre a terra. Quer dizer, e entregou o livrinho de Daniel para João e falou: coma, na tua boca será como mel, doce como mel, mas no teu estômago será amargo. E João comeu e realmente era doce como mel, que era a pregação. Estava fazendo a genealogia dessa pregação de Guilherme Miller, que era doce, que falava da volta de Jesus, que era aquele fervor nas profecias. Mas quando ficou amargo? Exatamente nesse dia, 22 de outubro de 1844, que teve o desapontamento. Aí no estômago ficou amargo, porque foi um amargo para os mileritas que pregaram a profecia errada, como se diz. Não pregaram errado, pregaram tudo certo, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas pregaram que falavam que o santuário seria purificado com a volta de Jesus, e não foi. Pregaram tudo certo, mas quando era para pregar que começaria o juízo investigativo, eles falaram que era a volta de Jesus. Quer dizer, aí teve o desapontamento, porque Guilherme Miller interpretou errado a profecia. A imagem se refere ao evento conhecido como o Grande Desapontamento. É o Gran Chasco, em espanhol, que é um momento crucial na história do movimento adventista. Ocorreu em 22 de outubro de 1844, quando milhares de seguidores do pregador William Miller esperavam o retorno de Jesus Cristo com base em uma interpretação das profecias bíblicas. A data havia sido calculada por um dos associados de Miller, Samuel Shaw, a partir de uma interpretação de Daniel 8,14. Essa passagem fala até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quando Jesus não retornou na data prevista, os seguidores de Miller ficaram profundamente decepcionados, e que deu origem ao nome O Grande Desapontamento. Apesar do evento, um pequeno grupo de crentes continuou a estudar as Escrituras e chegou à conclusão de que a data estava correta, mas o evento esperado estava errado. Eles entenderam que Jesus havia entrado no Santos dos Santos, do santuário celestial, para iniciar a obra do juízo e não para retornar à terra. Essa nova compreensão se tornou a base para o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente, porque acreditaram que estavam errados e buscaram saber mais, estudar mais, para interpretar agora certo. E para mim, a igreja foi fundada em 1863. Mas para mim, aí começou a igreja adventista, no desapontamento. Porque mesmo com o desapontamento, eles creram na verdade. Eles queriam buscar mais profundamente os estudos, para ver no que eles erraram e para buscar a verdade. Aí está. Eles, com os livros em poder nas mãos e tentando buscar a verdade, e não desistiram da fé.
pintura retrata o Grande Desapontamento, um evento de 22 de outubro de 1844 que é um momento crucial na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Grande Desapontamento ocorreu aos seguidores do movimento Millerita, liderados por William Miller. Esperavam a segunda vinda de Cristo, de Jesus Cristo. A data foi calculada com base em suas interpretações da Bíblia, especificamente no livro de Daniel 8,14. Após a data deste ter passado sem o retorno de Cristo, os mileritas ficaram desapontados e muitos abandonaram o movimento. A pintura mostra um grupo de crentes em oração, possivelmente refletindo sobre a falha na profecia e buscando uma nova compreensão. O evento levou à formação de diferentes grupos, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que reinterpretaram a profecia como o início de um juízo investigativo no céu em vez de um evento na terra. Exatamente o que buscaram. Aí está. Depois de buscarem a verdade, eles continuaram a pregar. A imagem retrata um dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, provavelmente uma cena de pregação ou ensino. Os pioneiros adventistas foram membros do Grande Millerita que se uniram após o Grande Desapontamento de 1844 e formaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles foram fundamentais na organização da igreja que ocorreu oficialmente em 1863. Entre os pioneiros notáveis estão William Miller, Joseph Bates, William Edson, Ellen White, Tiago White, que é esposo de Ellen G. White, e John Niels Andrews. A crença na volta de Cristo, o advento, é a observância do sábado como dia de descanso e adoração são pilares da fé adventista, estabelecidos por esses pioneiros. Aí está a Ellen G. White, escolhida por Deus. Teve as visões, que Deus ofereceu a ela. O espírito de profecia, que nós adventistas cremos nela. Mas eu li os livros dela e eu vi que ela foi escolhida mesmo. Não por boca, não sem ler. Eu falei, não, ela é a escolhida. Não, eu li e comprovo que ela é profetisa. O que ela falou no passado está se cumprindo agora no futuro, 150 anos atrás. A pintura retrata Ellen G. White, uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em um púlpito. A obra provavelmente ilustra um momento em que ela estava exercendo o que é conhecido na igreja como o espírito de profecia. Aí está falando dela agora. Ellen G. White, 1827, que foi o nascimento, a morte em 1915. Foi uma profílica autora e figura central do desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seus escritos são considerados uma fonte de orientação e instrução para a Igreja. O espírito de profecia. Para os adventistas, esse termo se refere a um dom profético prometido por Deus e para a Igreja remanescente nos últimos dias. Obras. Ellen G. White escreveu mais de 40 livros e 5.000 artigos de períodos abrangendo temas como teologia, saúde, educação e evangelismo. Papel na igreja. Embora seus escritos não substituem a Bíblia, são vistos como uma luz menor para guiar as pessoas à luz maior do que é a Bíblia. Aí está o reformador americano, Guilherme Miller. Lá nos Estados Unidos é William Miller, mas aqui no Brasil, titulado como Guilherme Miller. Aí está a pregação de fervor, a pregação que várias pessoas enchiam as igrejas para escutar esse pregador. Isso era um culto gostoso de assistir. E eu já falei aqui no meu canal e eu repito,
Eu queria 2 semanas de Daniel, pregar Daniel na igreja, pregar as profecias de Daniel e 2 semanas pregando o Apocalipse. Eu posso estar cansado do meu serviço, posso estar cansado mesmo de não aguentar mais, mas se nesse dia eu, e se estiver uma pregação marcada e me chamarem para pregar Daniel e Apocalipse, mesmo cansado eu vou, para as pessoas saberem das profecias, porque hoje está numa escassez de saber, elas não sabem. Então eu queria buscar essas pessoas para saber dessas profecias, saber das profecias de Daniel e Apocalipse. A imagem retrata o pregador batista William Miller, líder do movimento religioso conhecido como Millerismo, que surgiu no século XVIII nos Estados Unidos, no século XIX nos Estados Unidos. William Miller, que nasceu no século XVIII em 1782 e morreu no século XIX em 1849, foi um pregador que, após estudar a Bíblia, concluiu que a segunda vinda de Jesus Cristo ocorreria por volta de 1843 ou 1844. O movimento millerita atraiu cerca de 10.000 seguidores de diversas denominações cristãs nos Estados Unidos e no Canadá. A imagem mostra Miller pregando como um gráfico visível do fundo que era usado para mostrar suas interpretações das profecias bíblicas, especialmente no livro de Daniel. A data final para o retorno de Jesus Cristo foi fixada em 22 de outubro de 1844, mas como o evento não ocorreu, o episódio ficou conhecido como a Grande Decepção. Embora o movimento tenha se dissolvido após a Grande Decepção, ele deu origem a várias denominações adventistas, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí está o John Andrews, que foi o primeiro missionário que saiu da Igreja Adventista para pregar a outros países, como missionário. A imagem retrata John New Andrews, um dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A cena ao fundo com o navio faz referência à sua partida para a Europa em 1874, tornando-o o primeiro missionário adventista enviado ao exterior. John N. Andrews foi um teólogo, escritor e editor adventista. Ele é conhecido por sua dedicação à causa adventista por seu trabalho missionário. Em 1874, ele viajou para a Suíça com seus 2 filhos para estabelecer a missão adventista na Europa. Ele foi editor na revista Things of Times e escreveu vários livros, incluindo a obra History of the Sabbath and the First Day of the Week. Vou fazer sobre John N. Andrews. No próximo vídeo será a questão no próximo vídeo. Vou falar sobre esse missionário que saiu por aí, né, pregando as profecias de Daniel e Apocalipse para as pessoas. Então, povo de Deus, essa foi a pregação especial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da verdadeira Igreja Adventista do Sétimo Dia, que perdeu sua identidade hoje. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar a verdade da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Então, povo de Deus, um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo.
Tchau.